Saudações, sejam bem-vindos ao programa Diálogo na TTV. Eu sou Teo Filósofo e mestre José Mação, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia de Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da Star Times, a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Fred Josia Show. Muito obrigado. No Diálogo de hoje nós recebemos o teólogo Albino Manguene, também recebemos o músico e curandeiro Magocha, que vão nos ajudar a dialogar em torno de um tema pertinente e atual, que é o pacto para ser rico e famoso. Para já, irei saudar os meus convidados de hoje, começando com o teólogo Albino Manguene. Teólogo, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Se tiver um ponto prévio, é o momento de apresentar o seu ponto prévio. Perfeito. Saudações a si, mestre Mação, saudações ao Magocha, saudações aos internautas e aos telespectadores que nos assistem nessa hora. É sempre um enorme prazer e uma satisfação estar aqui para nos comunicarmos com todos vocês. Espero termos um dia de muito aprendizado e, acima de tudo, um dia em que nós vamos despertar, vamos abrir a visão e vamos nos engajar na busca daquilo que realmente é a verdade e é verdadeiro. Teólogo, antes de avançarmos para o nosso tema central, não sei se é um ponto prévio que nos traz no Daduz. Bom, em termos de ponto prévio, talvez demonstrar a minha preocupação, primeiro enquanto que cidadão, segundo enquanto que alguém que se tem socorrido da internet e das redes sociais para comunicar alguma mensagem e fazer-me perceber e fazer conhecer aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o bom para a nação moçambicana. E não só nesse exato momento, estamos aqui no Diálogo na tua TV e tem várias pessoas grudado a um telefone e usando a internet para nos assistir. Mas fomos acolhidos de surpresa de que nos próximos dias tem se vinculado nos órgãos de comunicação social que nos próximos dias a internet vai sofrer agravamento da sua tarifa. Para os telespectadores e os internautas terem ideia, os 500 megas que hoje compramos em torno de 100 e alguma coisa ou menos que isso, vão passar a custar 350 meticais. Para comprar 1 giga é que está 100 e alguma coisa, 120, 100 meticais, e 500 megas está abaixo que isso, mas passará a custar em torno de por aí 500 meticais, de 350 meticais, e 1 giga vai estar a custar por aí em torno de 750 meticais. E nós sabemos que a internet proporciona o uso das redes sociais e, na atualidade, as redes sociais são o melhor sítio de manifestação daquilo que é liberdade de expressão e são o sítio em que contribuem para maior engajamento e maior consciência, quer nas coisas que dizem respeito à sociedade, assim como nas coisas que dizem respeito à política. Só para lembrar que em 2017, por aí, se não 2016, Donald Trump foi eleito graças ao engajamento nas redes sociais. O caso de Bolsonaro em 2018 foi eleito graças à sua popularidade, ao seu engajamento, às suas ideias que foram conhecidos através das redes sociais. No cenário moçambicano, os resultados eleitorais das últimas eleições, em grande parte, foi influenciado pelo engajamento das redes sociais. Então, há uma tentativa de se siliciar ou de se reduzir ou fechar-se o campo da demonstração da liberdade de expressão, tornando cada vez mais caro a internet. Então, quero deixar aqui a minha nota de repúdio às entidades competentes que regulam, que parem, repensem,
avaliem e coloquem a mão na consciência. Não compliquem mais a vida deste povo que já está complicado, mas sirvam bem, facilitam a vida desse povo e que Deus abençoe a todos nós. Teólogo, na sua opinião, esse aumento dos dados móveis tem a ver com os resultados eleitorais ou tem a ver com o engajamento das redes sociais nas eleições autárquicas de 2023? Tem tudo a ver. A maior mobilização para essas eleições ocorreram nas redes sociais. Muitos jovens estavam lá, havia maior partilha, maior circulação. Basta lembrar que o secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, fez um discurso no qual a indicar que está a haver uma manipulação nas redes sociais, que não devia se preocuparem com aqueles que estão a desestabilizar nas redes sociais e que tem que ter cuidado porque algumas manifestações da Primavera Árabe começaram nas redes sociais e terminaram mal. É um discurso para amedrontar as pessoas a não darem crédito, a não darem importância às informações ou ao engajamento que estava a se relativar o que se debate ou se discute nas redes sociais. E isso já revela a preocupação de que as redes sociais são um espaço amplo para discussão de assuntos políticos, indicação ou incitação a preferências políticas, e isso preocupa normalmente os atores políticos. Então, em parte sim, porque não se percebe, porque como uma entidade que regula a questão das comunicações sociais, onde que sai a perder para tornar caros os dados? Sai a perder aonde? Porque não é uma iniciativa nem é uma iniciativa de uma telefonia móvel, porque estão no mercado e eles são livres para marcarem o preço que quiserem, desde o momento que respeitem os parâmetros. Mas é uma entidade que devia velar pela facilitação da vida dos moçambicanos, que está a incitar até as operadoras para tornarem caras os dados móveis, para dificultar a vida dos moçambicanos. Então, as pretensões são questionáveis, e tendo em mente que também se avizinha o próximo ciclo eleitoral, pode haver um outro engajamento e não só. Atualmente, mesmo a tua TV sobrevive hoje graças à internet, usando a plataforma do Facebook, YouTube e outras plataformas, porque a maioria dos telespectadores estão mais concentrados na internet, porque tem muitos que estão a trabalhar e tem muitos que não podem, é mais fácil usar o telemóvel. Significa que estamos a dizer que até agora mais de 8 milhões de habitantes têm acesso à internet. É um número considerável de pessoas que têm acesso à internet, que estão conectados às redes sociais, que é um número que vai ter tendência a crescer. Então, do ponto de vista de mobilização, as redes sociais constituem um ponto estratégico que os atores políticos, se até quiserem, podem explorar e maximizar e divulgar as suas ideias políticas. Obrigado, teólogo Albino Manguene. Temos também o músico Curandeiro Magosha. Curandeiro, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Se tiver um ponto prévio, é o momento de colocar o seu ponto prévio para depois passarmos para o nosso tema central. Bom dia, boa tarde, boa noite. De acordo ao fuso horário de onde estiver a ver o programa, eu sou o vosso rei Magosha, o embondeiro que não se move com águas pequenas, padrinho de cobradores, motorista de chapa. Não tenho muito a dizer. O mais importante para mim o dia de hoje é irmos direto ao tema, mas só pequenos pormenores por causa do calor que nós estamos a viver nos últimos dias. Quero desejar muita força e coragem para os nossos enfermeiros, médicos que se encontram nos hospitais a atender os nossos irmãos, pais, as nossas filhas e filhos, porque nesses últimos dias há muita gente a cair por causa de tensão, etc, etc.
Portanto, mais coragem, mais paciência, mais carinho. Sem vocês, a saúde moçambicana fica totalmente fragilizada. Também quero desejar força e coragem aos nossos policiais que se encontram nas ruas a nos facilitar o nosso trânsito, para que os moçambicanos possam deslocar-se para o trabalho, assim como para os seus afazeres. Sem a polícia nas estradas é um caos total, porque Moçambique é um país que está numa fase de desenvolvimento e moçambicanos estão a apostar muito em viaturas para que possam facilitar o seu deslocamento no seu dia a dia. Portanto, sem a polícia nada de bom acontece, mas com eles nas estradas e convosco nas estradas, significa que o índice dos acidentes diminui, o índice dos engarrafamentos também vai poucos aos poucos a diminuir. Portanto, vai o meu abraço para essas duas grandes entidades que fazem o nosso dia a dia. Muito obrigado. Em algum momento o Magosha afirmou que é rei. Exatamente. É rei do quê? É rei dos curandeiros, é rei dos músicos. Eu sou rei como título de rei, é como se fosse um AKA. Já cabe cada um procurar onde eu posso me enquadrar como rei, mas na tradição eu sinto como pai da tradição. Portanto, na nossa terra-mãe, Moçambique, cujo sou um dos curandeiros que mais soa em Moçambique, e não só, até em países de fora há muitos outros colegas curandeiros que procuram primeiro, querem saber como é que se encontra a saúde da medicina tradicional em Moçambique. Eu sou uma das pessoas mais destacadas, portanto, em Moçambique, então me sinto rei. Então, eu tenho quer dito... dizer que o Mochavice, assim, é príncipe, assim que o Magosha... Olha, eu sou rei. Quem ou o que será uma outra pessoa, isso não me importa. Eu apenas sou rei e todos sabem que eu sou o rei. E eu quero mandar também um abraço, antes de mais nada, aí ao nosso presidente da Metramo, Fernando Mate, e toda a equipe da Metramo, da nação, e as Metramos dos distritos, províncias, etc. Vai o abraço do vosso rei Magosha, Xingondo Xamchangá. Obrigado, curandeiro Magosha, teólogo Albino Manguene, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Irei ler alguns comentários. Cris Cuna, hoje o programa estará quente. Chico, ligado da cidade da Beira. Gostei. Está no novo estúdio? Não. Nós estamos no novo cenário. Pedi o PCA para usarmos o sofá do PCA. Dizer que ainda neste mês nós vamos apresentar um novo cenário. Já está pronto. Ainda este mês nós vamos trazer a estreia, né? Iremos estrear o novo cenário, a nova temporada do programa. Temos quase tudo novo e vão gostar. E nós estamos a trabalhar nos bastidores para fazermos esta apresentação. Em breve, ainda este mês, nós faremos esta apresentação. Temos aqui um outro comentário da Joana Bate. Tema interessante, vai ajudar muita gente a despertar. Nosso muito obrigado. Linda Top. Puto Sassão. Gostei da pergunta Massango. Dionísio ligado da África do Sul. Sanfez, boa tarde. Vitor, ligado de Cabo Delgado, bom trabalho Massango. Edson Amad, ligado a partir de Nampula. Salingo, ligado da Beira Teofloso. Cumprimento ao rei Magosha. Esse nome já está a ficar de rei Magosha. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo. Dizer que nós hoje iremos até 16h30 minutos. Curandeiro, teólogo Albino Manguene, o tema de hoje é pactos para ficar rico e famoso. Começo com o teólogo Albino Manguene. Teólogo, como uma pergunta prévia, o que é um pacto? Perfeito, muito obrigado. Quando nós falamos de um pacto, estamos a falar de uma aliança ou de um acordo entre duas pessoas ou mais. Então, quando há esse acordo, há essa aliança que se firma entre duas pessoas ou mais, aí estamos diante de um pacto.
pacto. E um pacto, geralmente, dependendo do contexto, é feito ou é celebrado para se adquirir algum benefício, em que alguém tem em vista um benefício. Então, nesse caso, ou pode haver benefício mútuo, como vamos perceber no caso dos pactos para ser rico e ter fama, em que o diabo ganha um membro fiel e a pessoa vai ganhar benefícios que são as riquezas, que é a fama. Então é um pacto, é uma aliança onde há benefícios de princípio para ambas as partes. Só que sabendo que no final das contas alguém é mais beneficiado em detrimento do outro. Mas esta aliança é feita com quem? Perfeito. Primeiro, quando nós olhamos para um pacto, temos que, entrando talvez naquilo que é o pacto para ser rico e o pacto para ter fama, trata-se na verdade de um acordo, de uma aliança entre a pessoa e Satanás através de uma entidade intermediária. Então, esse pacto se faz entre a pessoa e o Satanás através de uma entidade intermediária. Então, essa entidade intermediária pode ser geralmente o Nhanga ou vulgos curandeiros, pode ser um pai de santo, pode ser um necromata, pode ser um adivinha, pode ser um médium, pode ser um sacerdote de Satanás, vulgos satanistas, pode ser qualquer um desses designantes que está em algum momento em conexão com um poder de feitiçaria que é para poder vincar ou fazer surtir efeito a este pacto. Então a pessoa faz com Satanás, mas por via de um intermédio. Agora, talvez a outra coisa que tem que se perceber é que o pacto é vitalício. Uma vez feito, o pacto não se quebra, não se desfaz. Apenas se a pessoa entregar-se a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como o caso daquela história de Lucas 11, 21 a 28, quando Jesus dá a ideia de que quando está um valente guarnecendo uma casa, a casa estará segura, mas vindo um outro valente que é superior àquele valente que estava a guarnecer a casa, esse valente vai expulsar o outro valente, então ele vai se impor como um valente e para garantir a proteção e a segurança da casa. No sentido de que se alguém não tem Cristo, não tem Deus, fez pactos, fez aliança, está sobre o poder de um governo. E só através do poder de Jesus pode se ver livre daquele governo que é o outro valente. Mas há que dizer que também o pacto para ser rico e ser famoso inclui oferenda. Oferenda, o que seria? Há que sempre se dar algo ou alguém em troca do benefício. Ou seja, não existe pacto sem oferenda, sem você dar algo ou dar a vida de alguém ou dar a vida de algumas pessoas que é para ter benefício. Em algum momento o pacto pode ser através de animais, mas é considerado pacto fraco. O pacto forte tem que envolver ou implicar a vida de seres humanos. Esse tipo de pacto é considerado forte, ou seja, eu dou a vida de alguém ou de alguns em benefício de ter a fama, a riqueza
ou em algum momento vamos viver uma situação de que alguém vai ser vítima sempre de perturbações. Existe, claro que não vamos sempre associar a uma perturbação de alguém, já que e concluir que fez esse pacto, não. Mas quando é o histórico familiar, isso já revela que alguém, ou seja, não é normal todo mundo na família, esse fica maluco, depois aquele, depois vem aquele, ou todos estão numa situação estranha, complicada, mas em cadeia, agora é este, depois virá. Isso já revela que alguém está a se beneficiar na base de sofrimento daquelas pessoas. Obrigado, teólogo. Passo agora para o rei Magosha. Curandeiro, o pacto. O que é um pacto? Geralmente se diz que o pacto é feito com os curandeiros. Os curandeiros é que têm esse poder de fazer pacto, de fazer esta aliança, de fazer uma pessoa enriquecer, ser famoso. É por isso que encontramos até nos panfletos, quando caminhamos na rua, venha até a minha palhota para ficar rico, venha na minha palhota para ficar famoso, etc. Curandeiro. Eu acho que, olhando para a própria questão que me coloca, que é o nosso tema central, pacto, a definição dada pelo meu colega de painel é perfeita. É um acordo entre entidades, cada um com seu interesse. Mas essa entidade, quem é? Esse acordo entre quem e quem? Vou lá. Olhando já na profundeza do nosso tema para ficar rico, ok? Esse é um desejo de todo homem. Uma vez que a terra é dominada pelo Satanás, não pelo Jesus Cristo. Quem manda na terra é Satanás, não Jesus Cristo. Toda aquela pessoa que tem a ganância de ter tudo só para ti, ok? Implica que tem que fazer sacrifícios. Nada vem sem sacrifícios. Portanto, com quem faz o pacto? Depende do caminho que a pessoa encontra. A pessoa que prefere fazer sua aliança com curandeiro, a pessoa que prefere fazer a sua aliança com feiticeiro, a pessoa que prefere fazer a sua aliança com pastores, a pessoa que prefere fazer a sua aliança com profetas. Como um profeta também pode fazer esses pactos? Uma vez falado que na terra quem governa é o Satanás, e o pastor ou o profeta faz pactos, ficamos, entre aspas, sem perceber se existem profetas ou existem os famosos homens de Deus na terra. Porque eles estão prontos para dar os pactos. Ao mesmo tempo, são eles que dizem que quem faz os pactos para prosperidade ou para a riqueza são os curandeiros. Mas não só. Eles também. Eu já ouvi muita gente a sair das igrejas porque foram obrigadas a vender carros, foram obrigados a entregar casas, com promessa de prosperar muito mais. Quem fala, quem dá as ordens na igreja, se não for um pastor, um profeta, um padre, um bispo, etc, etc. O que quero dizer? Quero dizer, todas as entidades que têm algum controle espiritual têm a capacidade de convidar ou por outra de fazer pacto ou aliança com qualquer uma pessoa que quiser ou que estiver a desejar uma mudança na sua vida. Não só porque estamos a falar de sangue, então estamos a falar de entrega de almas, o curandeiro é que faz. Dentro de um pacote de 10, 15, 20 curandeiros, cada um tem sua forma de ser e estar, tem a sua forma de abordar, tem a sua forma de fazer as coisas. Portanto, não são todos que são da mesma linhagem. Eu tenho dito muito que as corvinas andam entre corvinas, os bagres entre bagres, os peixes grandes, tubarões entre tubarões. A vida funciona assim. Dentro do curandeirismo, assim, dentro do mundo pastoral, também funciona dessa maneira. Portanto, o pacto você faz em qualquer lugar
onde você achar que aqui, se eu fizer a minha aliança nesta pessoa, as minhas coisas vão dar certo. Não porque é curandeiro, então tudo se faz no curandeiro. Porque o próprio pastor tem as pistas para poder dar esses pactos. Por quê que tem pista? Porque todo pastor tem descendências de fundos, principalmente nós, os africanos cá. E temos que saber, mesmo se ignorarmos a nossa África é que é o berço da humanidade. Portanto, tudo começa da África. Até os europeus, todos começamos daqui, do nosso berço da humanidade. Essa é a zona central do mundo todo. Portanto, a espiritualidade é movida a partir daqui e ela é desenvolvida em outros lugares. Portanto, todos podem fazer pactos. Curandeiro, em algum momento afirmou que o pacto Exato. pode ser feito com um curandeiro, Sim, pode. com um feiticeiro, Exato. com um pastor Exato. e com um profeta. Exato. Como é que um pastor ou um profeta pode fazer um pacto? Ok. Muito bonito. Como é que um profeta ou um pastor pode fazer um pacto, tendo em conta que a terra é dominada pelo Satanás, completando aí? Porque todos os pastores e profetas, ou na sua maioria, falam em nome de Deus e eles cultuam o Satanás. Eles desejam o estilo de vida de Satanás. Os homens de Deus A maior parte deles. falam de Deus. Todos esses que você vê, dos grandes fatos, não sei o que, grandes carros, falam em nome de Deus, mas eles vivem o estilo de Satanás. O que é viver estilo de Satanás? Eles querem adquirir o mundo para si. Querem ter tudo o que é de bom e de melhor para si. Dado a esses objetivos, eles ficam desviados do seu caminho, que é pregar o evangelho para salvar a humanidade, ou por outra para despertar ou colocar uma nova civilização no estilo de vida que se deseja. Porque a Bíblia nos veio para o quê? Para nós sensibilizarmos-nos, ok? Nos confortarmos. Mas pela ambição das pessoas, ela já é usada como um instrumento para fazer business, ok? As pessoas tiram dinheiro das pessoas. Por quê? Porque o próprio pastor, o próprio profeta, quando descobriu que eu agora, meu foco é buscar capital, para que eu possa ser seguido. Porque onde há fama, fica a saber que a fama é igual a dinheiro. Todo aquele que é bem falado ou mal falado, mas está a ser falado, é perseguido por dinheiro. Tudo que ele faz vai ser igual a dinheiro. Por isso que os pactos são centralizados na procura de dinheiro ou então na procura de fama. Se tu procuras fama, automaticamente you're going to get money. É assim como as coisas funcionam. Portanto, como é que o profeta não vai conseguir fazer esses pactos, entregar entidades no Satanás, se mesmo ele depende, tem deal com Satanás? Pacto, quando um profeta, um pastor faz, faz para Deus ou já para não uma faz outra para Deus. entidade? Já não faz para Deus. Se fores a perceber, a maior parte das igrejas que andam numa linhagem mais sã, ok? Que estão mais preocupados com doutrinas, para o avanço mental, para que haja consenso e tranquilidade em termos espirituais ou, por outra, em termos comportamentais. Essas igrejas, na sua maioria, são igrejas cuja maior parte são pessoas de um nível baixo financeiramente. A partir do próprio líder até embaixo, são pessoas que não são muito de ostentação, ok? Desde o momento que alguém começa a entrar nas ostentações, significa que essa pessoa tem uma visão ampla para a prosperidade. Ele prega prosperidade, ele vive de prosperidade. E o objetivo de prosperidade, ele tem que se desviar. Ele tem que procurar ter uma proteção ao médico tradicional primeiro, ou o pastor tem que ter algum pacto que ele tenha feito antes com um feiticeiro, ok? Que já não está na linhagem da palavra ou do campo de Deus. Aí sim ele já tem autonomia, superpower, para poder dar ou criar pactos para que as pessoas possam prosperar. Acontece isso também nas igrejas. Há muitos jovens que hoje em dia vão entregar dinheiro, vão ajoelhar, pôr dinheiro nos pés, são dados as promessas. Algumas até acontecem quando procuras o pastor em off, é onde vai te falar a verdade. Mas quando ele estiver no altar, não vai pregar isso, não vai falar disso. Ok? Portanto, é preciso que o povo moçambicano comece a abrir o olho e comece a perceber que os pactos existem em ambos lados. Obrigado, Magosha, teólogo e pastor Albino Manguene. Em algum momento o Magosha fez menção aos curandeiros, feiticeiros, pastores e profetas, sendo entidades que fazem pactos.
Como é que olha para isso? Será que é possível fazer um pacto com pastores, profetas, tendo em conta o nosso tema, pactos para ficar rico e famoso? Perfeito. Temos que separar as águas. Primeiro que fique claro que quem desde o princípio governa e governará o mundo é Deus. E se não fosse Deus a governar o mundo, e o mundo já estaria nesse momento de pernas para o ar. Desculpa, Tiago, sem querer interromper. O Magosha afirmou que quem está a governar o mundo é o Satanás. Me corrija, Curandeiro, se estiver errado. Não. Na atualidade, quem governa na Terra, atenção, não o mundo, na Terra. Até pode ser um mundo, mas na face da Terra. Ok? Então Deus governa nos céus. A Terra é governada pelo Satanás. Mesmo o pastor Albino é governado por Satanás. É Satanás que está lá. Sim. É Satanás que está lá. É governado por Satanás. Tiago. Perfeito. Essa é a percepção, é a concepção do Magosha. E se ele quer continuar a pensar assim, cada um com a sua ignorância. Mas o que eu estou a dizer é que Deus é o Criador, Deus é quem sustenta, Deus é quem controla o mundo. E fico preocupado porque o que Magosha acaba de falar e dizer chama-se blasfêmia. Blasfemou contra Deus. Isso é mais preocupante e mais grave. É mais preocupante e mais grave. E qual seria o salário desse pecado sem perdão? O salário dele, quando eu falo de blasfema, tem blasfema contra Deus e blasfema contra o Espírito Santo. Temos que fazer a separação. Mas estamos a dizer que precisará de se retratar. Enquanto não se retratar com Deus, ele vai carregar sobre ele uma maldição pela blasfema contra Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas. Agora, se o Satanás influencia as pessoas, influencia a mente das pessoas, isso sim. Agora, não confundir Satanás exercer influência sobre algumas pessoas com o Satanás governar o mundo. Porque o sentido de governar é diferente de influenciar. Então, governar é o sentido mais profundo. Governar significa dono, proprietário, criador, sustentador e quem faz a manutenção de todas as coisas. Então, dizer que o Satanás é quem governa é dizer que Satanás é o criador. Ninguém vai governar aquilo que ele não criou. Mas sim, é por isso que mesmo em 1 Coríntios, ou se não 2 Coríntios 4:4, quando a Bíblia fala do diabo, não fala na qualidade do Criador, fala na qualidade de quem influencia as mentes, influencia as pessoas para correrem a praticar aquilo que é mal, aquilo que não é agradável aos olhos e diante de Deus. Então, que isso fique claro. Agora, outro aspecto muito importante que nós devemos trazer é que quando nós olhamos para a igreja, nós temos a igreja, ela genuinamente evangélica, ou se quisermos, genuinamente cristã, mas temos as seitas religiosas e temos as igrejas que praticam secretismo. Então, são três grupos diferentes. Algum momento todos vão falar em nome de Deus, mas a fonte do poder que usam não é Deus. Então, há quem pode falar em nome de Deus, mas a fonte, é por isso que a Bíblia diz que até o próprio Satanás pode apresentar-se como o anjo da luz até imitar o bem. Mas a fonte não é Deus, a fonte é a fonte das trevas. O que é que estamos a tentar dizer com isso? Estamos a dizer que existem igrejas genuinamente evangélicas, existem seitas religiosas
existem igrejas que praticam o secretismo. Agora, eu concordo sim em que uma igreja que pratica o secretismo, sim, possam fazer o pacto com as trevas, porque notoriamente ou claramente, dominantemente se sabe que o poder que opera sim naquela igreja é o poder do maligno e Mas não é o poder, não pode-se afirmar que na atualidade quem está a Deus. governar é o próprio Satanás. Isso reduz a insignificância alguém que ousa dizer isso. Está a reduzir a insignificância essa pessoa. Ou seja, é melhor do que ter calado, melhor seria ter calado do que tentar falar alguma coisa. Para proferir, primeiro, blasfemas, absurdos e aberrações. Então, temos que ter cuidado com certas coisas. Então, agora, os pactos para ser rico, para ter fama, sim, nas igrejas que praticam secretismo, que não tem nada a ver com Deus, com o evangelho puro, com o evangelho genuíno, as pessoas podem até fazer. Lá no curandeirismo, as pessoas podem fazer. Lá nos médiuns, as pessoas podem. Nos necromatas, as pessoas podem fazer. Mas numa igreja genuinamente evangélica, a pessoa não pode praticar nenhum pacto, porque a nós não temos nenhum mandato para sermos pactuantes. A nós temos um mandato para proferir palavras de bênção, invocar Deus para que Deus abençoe. A bênção vem da palavra bem, mas ação, ou seja, invocar com que a vida daquela pessoa seja influenciada por boas ações. Mas haja proteção na vida daquela pessoa, nos seus planos, nos seus projetos, nos seus sonhos, estejam devidamente protegidos contra os ataques do inimigo. Mas a pessoa terá que ir trabalhar, terá que se aplicar, terá que estudar, terá que se esforçar para adquirir qualquer que seja empreendimento. Deve ser fruto, resultado de um sacrifício, porque a Bíblia é clara: do suor e do seu trabalho comerás o pão. Então, tem que empreender um esforço, uma dedicação, uma entrega pessoal. A única coisa que na igreja nós vamos fazer é declarar uma palavra de bênção que vai influenciar a vida da pessoa para que a pessoa tenha proteção e aquilo que ele empreender, o seu esforço, seja por Deus abençoado. Então, nenhuma igreja genuinamente evangélica é pactuante. Agora, é extremo, é exagerado dizer que as igrejas que não têm pactuantes são as igrejas onde tem pessoas humildes, tem pessoas, em outras palavras, talvez pobres. Não é isso verdade. Temos várias igrejas não pactuantes que tem várias pessoas, só que a única diferença é que nós levamos a vida de um modo simples, de um modo humilde, porque Deus não nos manda ostentar, não nos manda exibir aquilo que Ele nos deu. Existem pessoas que estão dentro de várias igrejas que, se eu te disser que este é um PhD, que este tem aquilo, mas aquilo, você não vai acreditar. Está ali, está a ajudar nas limpezas da igreja, a varrer o templo. Por quê? Porque foi ensinado acerca da humildade, que é uma das disciplinas cruciais e centrais do Evangelho, a humildade. Então, essa estatística que diz as igrejas que todas as igrejas que têm lá gente humilde ou pessoas aparentemente humildes são igrejas que não têm pactuantes, e toda igreja que supostamente tem pessoas que aparentemente destacam-se ou demonstram posses, não é uma estatística verdadeira. Obrigado, teólogo e cientista político Albino Manguene. Magosha, em algum momento o teólogo afirmou que não é verdade que o diabo está a governar o mundo, mas sim Deus é que está a governar este mundo. Em outras palavras, Deus é que está a governar esta terra. Comentários em torno disso. E também, na atualidade, nós encontramos vários jovens procurando feiticeiros,
curandeiros para fazer pactos para ficar rico e famoso. Como é que olha para isso? O que estaria por detrás disso? Primeiro quero comentar aqui o fator governar. E um argumento que eu percebi-me que dizia que ninguém pode governar o que não criou. Não concordo com isso. Porque Deus é todo criador. É quem criou a terra, os céus, tudo que nós temos. Até o próprio Satanás é projeto do próprio Deus. Ok? Mas ele hoje é quem possui a maior parte dos nossos líderes espirituais, a maior parte dos nossos irmãos, das nossas filhas, ele é quem comanda. Por isso que o mundo é fruto do pecado. Nós, os homens, já somos frutos do pecado. Nós estamos a viver o pecado, estamos a pagar o pecado agora, não é amanhã, não é no Apocalipse, já estamos a viver. Já estamos a pagar pelos nossos atos malignos, pela nossa falta de fidelidade. Nós estamos a pagar neste momento. É isso que eu quero fazer perceber às pessoas. Que esse espírito de ambição demasiada que está no teu coração é porque estás a ser controlado ou dominado por um agente maior, que é o Satanás. Quer te ver com mais vontade de você tirar um pouco que seu irmão tem para que você possa crescer ou prejudicar a vida e a saúde do seu irmão. Portanto, quem está a liderar, para mim, na minha maneira de perceber as coisas, sendo uma pessoa que lida com muita gente, eu sinto e vejo que é o Satanás, porque eu faço um estudo psíquico naquilo que vem acontecendo dia após dia. Então, Satanás está governando isto. Está a governar. Está a controlar todo está mundo. A controlar tudo. Não importa se é pastor, se é profeta, é o quê. Vais perceber que a maior procura, a maior tristeza de um profeta ou de um pastor é querer sobressair. Primeira preocupação de um profeta ou de um pastor é querer ser famoso. Ele tem que ser conhecido pelas pessoas. Luta para ser conhecido. E o que é que faz? Vai à procura daqueles que ele quer voltar a defamar aqui na igreja, que são os curandeiros, que são as pessoas que conhecem bases das raízes trazidas pelo próprio Deus para a terra para serem usadas da melhor maneira para trazer saúde na sua vida, prosperidade na sua vida, alegria, paz, tranquilidade em termos espirituais na sua casa. São as raízes que o curandeiro bem conhece, a mistura de cada por cada para te trazer tudo aquilo que você deseja. Isso sim acontece. Os próprios pastores fazem os banhos conosco, fazem pactos até, vêm fazer juramentos de que nós queremos isto na igreja. Como podemos fazer? E nós estamos a dar as coisas a acontecer. Mas quando referimos os pactos que nós oferecemos, digamos, aos pastores, cada pacto depende daquilo que você pede. Aquilo, se você vem pedir fama, você vem pedir prosperidade a nível de dinheiro, cada um que vai pedir alguma coisa depende da oferta que ele dá. Qual é a oferta que você traz para poder obter ou adquirir o que você deseja? Se você vem com proposta de que eu estou com tudo, eu dou tudo que eu puder dar para que eu possa estar bem na vida, dependendo da atitude ou do momento daquela pessoa que você está a ter com ele, se é curandeiro, se é um feiticeiro, ele vai saber que essa pessoa pode entrar no grau X. Por quê? Quando falamos de curandeirismo ou falamos de feitiçaria, o mundo é um mundo que tem climas diferentes e tem escadas diferentes. Ok? Há curandeiros que só tratam assuntos de chimbitana, que tratam assuntos, digamos, de doenças, que tratam assuntos que têm a ver, por exemplo, de prosperidade, subida no serviço, tranquilidade no serviço, proteção de casa. Mas há curandeiros que se dedicam basicamente para você prosperar. Aí já estamos a falar de outros níveis, de outro tipo de ambição do próprio curandeiro e outro tipo de ambição da pessoa que procura o curandeiro. Ok? Agora, muitas vezes o hábito de uso de sangue, entrega de membros familiares, como vinha dizendo, que é entrega de almas, ok? Para as entidades, para que possam te abrir polos ou horizontes para uma prosperidade. Isso tem aparecido muitas das vezes quando já tu procuras alguém camuflado em um curandeiro, mas ele é um feiticeiro, pode ser feiticeiro, poder de feitiçaria de natureza, ok? De nascença, assim como pode ser um curandeiro que tem um poder de feitiçaria comprado ou adquirido em algum outro lugar para que ela possa fazer uma mistura entre curandeirismo de base, de origem, mas a feitiçaria adquirida, essa pessoa é uma pessoa untouchable, intocável, ele tem tudo para dar. Haveria uma diferença entre
entre feitiçaria e curandeirismo? Ligeiríssima, uma diferença muito, mas muito grande. Ok? Porque feitiçaria, feitiçaria é um poder que se pode adquirir. Ok? Assim como podes nascer com ele. Da mesma maneira que o dom do curandeirismo é um poder que também você pode nascer com ele, esse chamado. Assim como você pode adquirir o chamado. Portanto, aqui, quando se fala da feitiçaria, a diferença qual é? O feiticeiro só procura fazer coisas destrutivas, ok? Coisas que possam te trazer lágrimas na família. O feiticeiro não depende de você vir para a casa dele, pedir alguma coisa para ele fazer para si. Mesmo você sentado na sua casa, só por causa de você ter paz, ter tranquilidade na sua casa, ele pode pensar em te destruir. Ele pode pensar em te fazer mal. Ele pode atirar mísseis na tua casa e você acordar e perceber que a tua vida já não está a andar. Pode bloquear os teus caminhos, pode te conduzir para acidentes daqui para aqui, só porque você não está a concordar com alguma coisa ou porque não está satisfeito com o seu estilo de vida. Agora, ponto, vírgula. O curandeiro, qual é o perfil do curandeiro? O curandeiro dedica-se em receber a tua preocupação, a preocupação que você tem, você vem. O curandeiro, até podes vir no silêncio, você chega, senta, o curandeiro te diz. Você saiu da tua casa por causa disto, isto. Verdade ou não? Sim, é isso. Eu pretendo isto. E o curandeiro responde o seu pedido. Ok? Se tu apanhares até uma pessoa com um nível de humildade bom, pode te dizer, isto não, eu não faço. Mas podes procurar o fulano. Até este ponto não, eu não consigo. Tu podes procurar o tal fulano. Aí estamos a falar de coisas ligeiramente diferentes. Ok? O curandeiro pode sofrer ataques pelo feiticeiro. Ok? O feiticeiro, quando feitiça alguém, quem tira aquele feitiço é o curandeiro. Quer dizer, o curandeiro pode se confundir com o feiticeiro por causa do nível de conhecimento das raízes. O curandeiro é aplicado em conhecer raízes, em fazer junções de raízes para tirar maldades. Mas o feiticeiro domina mais o campo espiritual para fazer ataques invisíveis. Curandeiro, e qual é a fonte que um feiticeiro e um curandeiro usam para fazer esse pacto para ficar rico e famoso? É Deus? É o diabo? São os antepassados? Defuntos? Qual é a fonte? Simple. Vou falar de curandeiro, já que sou curandeiro. Primeiro, vou frisar. Espero que todos os membros da Metram estejam a perceber, estejam a ver o que estou a dizer. A fonte número 1 de tudo que nós fazemos na face da terra é Deus. Ok? O curandeiro é filho de Deus, é homem de Deus também. Ok? Sim, é homem de Deus, sim. Porque faz o bem para o povo. Então, posso dizer que o curandeiro serve a Deus? Sim, faz o bem para o povo. Senão, se assim não fosse, Deus não iria trazer essas todas plantas e não iria haver espiritualidade. O problema se confunde com coisas do mal por causa do domínio de Satanás que está por detrás. Mas o curandeiro é homem de Deus e usa tudo aquilo que veio da fonte de Deus, ok? Portanto, primeiro portal para o curandeiro operar é Deus. Segundo portal para o curandeiro operar são ancestrais, os seus antepassados. Ponto e vírgula. Vamos agora para o campo da feitiçaria, do feiticeiro. O campo do feiticeiro, primeira fonte é Satanás. Segunda fonte é magia. Ele tem que conhecer alguma coisa sobre a magia negra. Alguma batota da magia negra o feiticeiro tem que conhecer. E o curandeiro não conhece? O curandeiro não se dedica, pode conhecer. Se esse curandeiro tiver o controle ou se entregar na totalidade aos caminhos da maldição, aos caminhos da maldade, a caminhos das grandes ambições, a caminho de querer dominar territórios, porque em cada área, em cada zona, em cada grupo, tem anjos celestiais que controlam. Depende. O curandeiro se sentir que não, eu quero dominar esta minha área. Ok? Mas com superpoderes que eu tenho dados pelos meus antepassados, não tenho esta capacidade. O meu nível espiritual é um bocadinho fraco. O que ele faz? Ele procura adquirir, acrescenta, fazível. Ok? Mas o feiticeiro já tem isso tudo. Ele já é chamado feiticeiro porque até quando criança, muitos deles, daqueles que são da feitiçaria de origem, eles já conseguiam voar e te atacar. Ok? Eu tive um caso em que um amigo bateu alguém na escola, uma criança.
nas zonas da Zambésia. Deu carolho na escola. A criança disse assim, você me bateu? Ele disse sim. Nas bandas de Inhações, já ouviste falar. Sim, sim, eu te bati. Vai para a sua casa. A criança disse, eu irei lhe visitar hoje à noite com minha avó. E foi para casa. Naquela mesma noite, quando o rapaz vai para a casa de banho, de lá mesmo começou uma diarreia que nunca acabava. Perdeu força, diarreia que não terminava, até a sua esposa vir lhe carregar, levar para o hospital. Não acusava totalmente nada. No posto de saúde disseram, 2 dias depois disseram, família, procurem tradicionalmente isto. Isto não é normal. Nós estamos a detectar praticamente nada. Quando lhe levam para alguém, foi verificar, descobriu que teve ataque espiritual. Ali já estamos a falar, esteve a sentir poderes de feitiçaria. Ok? Saiu do hospital e não quis mais dar aulas naquelas bandas. Desviou e foi procurar estar no outro sítio, por acaso até esteve a viver na minha casa por um tempo. A partir daquele momento, no dia que voltou para a escola para fazer a despedida, a criança veio dizer assim, foi pouco, porque eu só vim com minha mãe. Se eu tivesse vindo com meu pai, aliás com minha avó, você não estaria mais aqui. Não faz mais isso. O homem desistiu da escola. Só para mostrar qual é o nível que existe da feitiçaria. E este nível de feitiçaria pode existir em qualquer lugar ou com qualquer pessoa. Pode estar num pastor, pode estar num profeta, pode estar num curandeiro, pode estar num simples cidadão. Até você. Sim, pode estar. Depende daquilo que você cultua, depende do teu nível de cobiça, inveja, ambição excessiva. Tu podes ter esse espírito e adquirir se não tiveres de nascença. Obrigado, curandeiro Magós, teólogo e cientista político Albino Mangueiro. Ouvimos aqui uma explicação em torno do curandeirismo e feitiçaria. Na ótica do curandeiro Magosha, a fonte para fazer pacto de um feiticeiro é Satanás e magia. E a fonte do curandeiro para fazer pacto é Deus, antepassados, etc. Como é que olha para isso? Tendo em conta que, segundo Magosha, os curandeiros também são homens de Deus. São servos de Deus. Teólogo, comentar para passarmos para um outro ponto. Perfeito. Primeiro dizer que não constitui a verdade que os curandeiros, os nhangas, são servos de Deus. E eu tenho muita dificuldade porque já está na mente de muita gente confundir curandeiro, nhanga, que são coisas diferentes. A algum momento falar acaba sendo limitante. Mas não é verdade. Primeiro, porque um curandeiro ou um nhanga, o poder que usa não é o poder de Deus. Quando estiver a fazer ritual, não vai abençoar em nome de Deus, não vai abençoar em nome de Jesus e não vai citar nenhuma passagem bíblica que sustente ou que fundamente aquilo que ele está a fazer. Então, em momento nenhum é incluído Deus no meio de tudo aquilo quanto é feito. Então, essa história de que é servo de Deus, está a serviço de Deus, não passa de uma falácia, não passa de uma narrativa. Em momento nenhum, naqueles rituais, naquelas misturas, naqueles tratamentos, naqueles pactos, é envolvido Deus, porque Deus não entra. Por que Deus não entra? Porque isso vai contra as leis, contra os seus próprios princípios. Então, Deus não deve ser olhado e ser tido como um paradoxo que combate e volta a usar ou a promover. Então, isso não constitui a verdade. O que os nhangas usam, ou os curandeiros, como muitos já estão habituados já a dizer, usam, não passa de um poder de feitiçaria, que é o poder na qual vão manipular os fenômenos, vão manipular as situações. Na verdade, a feitiçaria não passa de uma
técnica, não passa de uma arte que é usado para manipular os fenômenos, produzir determinados efeitos sobrenaturais. Agora, existe o dito feiticeiro, existe alguém que se socorre da arte da feitiçaria, que usa o poder da feitiçaria, mas que dentro de um campo vasto ou dentro de um campo aberto. Um necromata usa o poder de feitiçaria para manipular. Um médium usa o poder da feitiçaria para... É como me dizer, o que estás a tentar me dizer é igual me dizer que um diácono, um pastor, um evangelista, um presbítero, um apóstolo, um profeta estão sendo usados por entidade diferente, mas pregam a mesma coisa, pregam o mesmo reino. Não faria sentido nenhum. São áreas diferentes, segundo 1 Coríntios capítulo 12, o Espírito é o mesmo, que age sobre todos eles, é o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. É a mesma coisa que acontece quando nós saímos do campo religioso e vamos para o mundo obscuro. Temos lá os curandeiros, os nhangas, os feiticeiros, os necromatas, temos lá os adivinhas, os médios, os sacerdotes de Satanás, mas o poder que usam a fonte é o mesmo, é o poder das trevas, é a feitiçaria. Sem o poder da feitiçaria, eles não têm capacidade, não possuem nenhuma habilidade de manipular os fenômenos que supostamente eles produzem. Então, precisam desse poder para manipular os fenômenos que eles usam. Então, é inútil tentar desassociar o curandeiro da feitiçaria e ainda mais uma aberração. Tentar ligar o curandeiro ou o nhanga de Deus, como se fosse servo de Deus. Então, eles de Deus não têm nada, não possuem nada. É por isso, uma coisa é ser criatura, outra coisa é ser filho de Deus. Uma coisa, temos que fazer a separação. Criatura, todos fomos criados por Deus, mas não somos todos que somos filhos de Deus. Lá em João a Bíblia diz: todos aqueles que o receberam foram dados poder, foram habilitados, João 1,9, foram habilitados para serem filhos de Deus. Quem o recebeu? Aqueles que receberam a Cristo. Esses não são criaturas, são filhos de Deus, porque quanto creram em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, foram habilitados para serem filhos de Deus. Mas enquanto a pessoa não conhecer a Cristo e não tiver um relacionamento pessoal com Cristo, essa criatura não é filho de Deus, e se morrer hoje, vai direto para o inferno. Porque não existe paraíso para as criaturas, existe paraíso para os filhos de Deus. Então, não confundamos ser criatura e ser filho. Ou seja, como criatura, Deus colocou no ser humano livre-arbítrio. O ser humano é livre para guiar a si mesmo, para comandar a si mesmo, para dirigir a si mesmo. Isso é o que significa livre-arbítrio. Ou seja, Deus não vai telecontrolar o ser humano. Ele possui livre até de obedecer, até de desobedecer a Deus. Um outro ponto que foi levantado, temos que esclarecer aos telespectadores: Deus não criou Satanás, Deus criou Lúcifer. Uma coisa é Lúcifer, outra coisa é Satanás. Lúcifer converteu-se, tornou-se, transformou-se em Satanás. O que Deus criou é um anjo que deu o nome Lúcifer, significa o brilhante. E se for a ler Ezequiel capítulo 28, descreve como era o diabo na sua criação, antes dele se transformar em Satanás. Era o padrão de perfeição, aquilo que em outras versões diz sinete de perfeição. Lúcifer era um modelo
daquilo que é ser perfeito. Porém, por uso do seu livre-arbítrio, da sua arrogância e do seu orgulho, rebelou-se e tornou-se em Satanás. Então, Deus não criou Satanás, Deus criou um anjo e deu o nome de Lúcifer. Satanás, ele tornou-se. Da mesma forma que Deus não criou bêbados, Deus criou ser humano. A pessoa torna-se, por seu livre-arbítrio, por sua escolha, é um bêbado. Da mesma forma, Deus não criou prostitutas nem viciados. Deus criou o ser humano. A pessoa torna-se, por uso do seu livre-arbítrio e da sua escolha, e por se deixar governar e influenciar por Satanás. Então, são termos que devem ser devidamente esclarecidos para que não haja confusão. Teólogo, em 30 segundos, por que na atualidade nós temos muitos jovens fazendo pactos para ficar ricos e famosos? Perfeito. A razão de muitos jovens fazerem pactos é resultado de ganância. Ganância significa desejo excessivo, exagerado, em querer ter poder, em querer ter fama, em querer ter dinheiro. E quando alguém é domado pela ganância, a pessoa não usa o seu estado mental e racional para calcular, para meditar, para avaliar. Então, ele não faz esse uso das suas faculdades mentais. O que lhe guia é apenas o desejo de querer ser e de querer ter. Não importa os métodos, os caminhos que ele tenha que usar. Se tem que matar alguém, se tem que vender alguém, se tem que vender a alma. Não importa o que ele quer, é ser e ter. Então, a ganância. E outro aspecto é porque as pessoas não gostam de respeitar o processo, respeitar as fases da vida, empreenderem um esforço, um sacrifício. As pessoas querem ter as coisas fáceis. E o que a Bíblia diz, uma coisa interessante, em Provérbios 14, versículo 12, a Bíblia diz que há caminhos que parecem bons, produtivos, beneficiantes ao ser humano, mas lá no fim é a morte. Aparentemente tem a fama, aparentemente tem a riqueza, aparentemente vive bem. O problema, ele avaliou o momento e não avaliou o fim, que é penoso, que é a morte, que é a desgraça. É por isso que temos gente hoje que tem maçons que nem sequer dormem nessas maçons. Estão hoje a ser perturbados. Por quê? Porque fazer um pacto, existem exigências que você deve cumprir, há regras, há princípios que você deve cumprir, e o diabo não te dá nos eixos. O diabo é cruel, o diabo é mau, o diabo não vai te dar caro, fama, dinheiro à toa, porque está feliz, porque o diabo não pratica o bem, nem está nele fazer o bem. Tudo aquilo ele usa como uma isca para você viver aquele momento de glória, de fama, e achar que você está a controlar o mundo. E você pensar que é dono do mundo, enquanto no fundo, no fim de tudo, ele é que está a te controlar. Você é escravo, você é prisioneiro. Estou a te dizer, há gente que hoje construiu uma mansão, vou bater com uma mansão, já não querem dormir nas suas mações. Por que estão a fugir das mações? Porque já não estão a conseguir satisfazer as regras dos pais. Estão cansados. É cansativo. Fizeram com profeta, pastores, esse pacto. Fizeram lá com curandeiros. Tem os muxavices, os magochas de companhia. Pode ser um deles. Para ser famoso. Pode ser um deles. Nunca ouvi história de alguém que seja rico que diz que fez pacto com ele. Mas presumo, pode
pode ser um deles. Mas já existe até alguns, foram o Muxabice, tem alguns que já divulgam nas redes sociais. Há um que circula nas redes sociais, acho que é de Choco ou Chibuto, que anda com uma cobra e anda de carro. E diz rapidamente, até ele foi claro no vídeo, disse: eu posso te fazer ser rico, mas eu não vou te esconder. Eu primeiro vou te dar uma bacia de sangue para você beber todo aquele sangue. Aquele sangue do quê? Aquele sangue provavelmente seja de animais. Provavelmente seja de seres humanos, não se sabe exatamente. Então, ele está nas redes sociais, nos Facebooks. Então, o problema, Massango, é que no mundo do obscurantismo há muito secretismo. As pessoas não são revelados, não são ditos. Se você for a um curandeiro, ele simplesmente vai dizer: estou a misturar essa água, vou te tratar, você vai tomar banho e depois vai dar tudo certo. Mas a que custo? A que implicações? O que é que exatamente está envolvido? Quais são as consequências a curto e longo prazo? Há muito secretismo que não se divulga e não se diz. E não devemos ir muito longe. Existe um famoso que anda por aí, que até o nome me esqueci, que usou muito secretismo para prosperar no ministério dele. E hoje também tem casa que nem está dormir, anda como um zonzo, um maluco nas estradas ali. Por quê? Porque já não está conseguindo satisfazer as exigências de pacto, cansou-se, e aquilo já está a começar a lhe perturbar. Obrigado, teólogo Albino Mangueno. Magosha, ouvimos que o pacto geralmente é feito com curandeiros. E ao fazer pacto para ficar rico, a pessoa acaba abandonando a sua mansão, acaba abandonando os seus bens. Essa pessoa acaba não ter paz. Ao fazer um pacto, por exemplo, com um curandeiro, com um feiticeiro, será que essa pessoa consegue viver bem? Essa pessoa tem tranquilidade? Consegue usufruir daquelas riquezas, daquela fama? Com certeza. Tendo em conta que o pacto é uma aliança, se você faz, seja com o curandeiro, seja com quem, o objetivo principal é você ter tranquilidade, usufruir daquilo tudo que você possui ou que irá possuir. Portanto, se você faz o seu pacto, o seu tratamento a um curandeiro para prosperar, você terá paz. Desde o momento em que fiques consciente que o dinheiro, assim como a fama, são duas coisas que trazem problemas no seio da família. Porque se você hoje não tem nada na sua vida, ninguém fala de você, ninguém se preocupa com quem você é ou se você existe. Mas se experimenta só, mesmo o meu irmão aqui, o pastor, se começar a prosperar, ele vai estar na boca da família, vai estar na boca da vizinhança, vai estar na boca de todos, e ele vai se sentir pressionado, vai sofrer ataques com pessoas, vai sofrer ataques espirituais. Se for fraco, e se fez pacto num curandeiro que só sabe fazer as coisas andar, ou num pastor que só sabe fazer as coisas andar, ele simplesmente irá ter as coisas, mas ele não terá proteção das coisas. Portanto, é preciso que saibamos fazer os nossos tratamentos e fazer a nossa proteção, para que as nossas coisas possam ficar sólidas nas nossas mãos. Eu conheço muitos, atendemos muitos que hoje em dia estão bem, alguns líderes até do Estado estão bem, alguns artistas estão bem, alguns pastores, profetas estão bem organizados. Agora, existe fraqueza mental, existe fraqueza espiritual, onde a pessoa pode combinar, digamos, veio fazer o seu atendimento com uma gocha, combina com uma gocha, é feito o tratamento, fica com uma dívida por pagar. Aí estamos entrando num outro campo que traz muitos problemas. Combina com uma gocha e não vem pagar, ok? O tempo, o prazo dado vai acabando, as coisas vão andando, a pessoa começa a dar voltas. Aí sim pode ter alucinações, a própria pessoa. O problema do pacto para ficar rico, exatamente, o famoso, é quando um quebra. Uma pessoa
quebra aquela esse aliança. pacto, exatamente, quebra, já não segue as normas. Agora, existe o quebrar de você levantar e dizer, olha, Magosha, o nosso processo que estávamos a fazer, eu já paguei todas as dívidas e tudo mais, até aqui eu acho que as minhas coisas já estão como eu desejava que possam estar. Eu queria fecharmos o nosso processo para eu começar a fazer as coisas de uma outra maneira. Aí sim, há um entendimento, informa-se aos defuntos, informa-se a todos aqueles elementos que são usados, sejam meus defuntos da minha parte, assim como da sua parte. Porque essa aliança é feita entre nós, como pessoas, e é feita entre as nossas espiritualidades. Então, nos conectamos, juntamos eles para que haja uma força invisível para fazer com que as coisas sejam movidas de uma maneira mais rápida. Agora, tem um caso aqui que o meu colega Penel focou, que é no Ministério do Curandeirismo, ou no curandeirismo há muito secretismo. Isso é verdade. Qualquer um na sua área tem que ter segredo. Se a pessoa não tem segredo, essa pessoa nem prospera, nem significará nada. Quer dentro da igreja, há segredo. Por quê? Quando tu vais aos cultos, depois do culto terminal, saem todos, vão para casa e ficam os líderes para conversar assuntos internos, são segredos. Há encontros nas noites para conversar assuntos de como a igreja prosperar. Há segredo, portanto, não ataca simplesmente curandeiro, que curandeirismo tem secretismo. Em tudo na vida tem segredo. Até no Estado tem segredos, ok? Existem assuntos que não, Antônio, um João, um pastorinho qualquer não entra nesses assuntos. Tem que entrar certas pessoas, ou tem que entrar o próprio líder sozinho ou com o líder dele apenas para fazer acontecer as coisas, que é para controlar aquela visão que as pessoas vieram buscar. Então existe e quanto à questão de a pessoa levar uma bacia de sangue para tomar aquele sangue, para beber aquele sangue? Isso é maluquice do Chapata. Conheço ele. É maluquice do Chapata, é loucura. Ele estava fazendo um teatro só. Não é nada, ninguém tomou sangue. Se diz que quando uma pessoa faz um pacto para ficar rico, famoso... Era uma loucura que ele estava a fazer. Estou a dizer que é uma maluquice do Chapata. Se diz que quando uma pessoa faz um pacto para ficar rico ou famoso... Nenhum homem tem a capacidade de tomar uma bacia de sangue. Qualquer tipo de sangue. O sangue, quando entra, ok? Uma quantidade elevada, digamos, de meio litro, ele faz bolas dentro. E a pessoa morre. Ninguém nesta terra já tomou uma bacia de sangue. Portanto, eu chamo daquilo é teatro de Chapata. Está a lutar para ser humorista também. Mas por acaso eu já falei com ele sobre isso. Quanto à questão da pessoa fazer um pacto e na família morrer pessoas? Aí sim. Aí esse tipo de pacto que é feito com pessoas que trabalham ou na feitiçaria ou no curandeirismo, conduzido por um ministério fetícico. Aí sim. Mas esse pacto é combinado, ok? Eu entrego coisa X para isto. Não é qualquer curandeiro. Não são curandeiros organizados, curandeiros firmados como médicos tradicionais da Metramo. Não há esse tipo de brincadeiras. Por quê? Todos aqueles que fazem parte da Liga da Metramo não estão a andar sozinhos. Há um controle mental, há um controle espiritual que nós fazemos. Da Metramo há muita seriedade. Há muita seriedade. Faz esse tipo de há muita seriedade. Agora essas coisas de outro andar exibir, não sei o que, cobras, que são loucuras das pessoas. Há muita atenção que as pessoas, por exemplo, chamam-me de dono das cobras. O dono das cobras por quê? Porque eu trouxe esse nome, dono das cobras, que é mais para despertar as pessoas que a vida ganha-se pelo trabalho, não por cobras. Cobras não buscam nenhum dinheiro para trazer em casa. A boca da cobra é muito pequena para buscar milhões de dinheiro e trazer em casa. Mas sim, existem raízes que podem ser organizadas e juntadas, organizar um ser humano e se tornar, boom, aparecer na sociedade, ser uma pessoa firme, seguida por pessoas, respeitada por pessoas. Portanto, segredo em todos os ramos existe, na minha ótica. Obrigado, curandeiro Magosha. Passo agora para o teólogo Albino Manguene. Teólogo, quanto a essa questão de, ao se fazer pactos, alguns membros da família morrerem, esse pacto é feito com quem e quem? Porque o Magosha afirmou que a Metramo é uma organização muito séria e não permite isso, não acontece isso dentro da Metramo. Perfeito. Primeiro dizer que não é novidade. A Metramo sempre que se encontra numa situação em que está encurralada, sempre arranja uma maneira de fugir das responsabilidades para transmitir a ideia de que uma organização
séria. E de facto, sim, são sérios na feitiçaria que eles fazem. Estão comprometidos com a causa da feitiçaria. Aí sim reside a seriedade. É por isso que se você for hoje, o mesmo curandeiro que supostamente vai trazer o seu marido de volta, é o mesmo curandeiro que pode te dar um ritual que pode você fazer roubar o marido de dono. Isso não está desassociado, é normal, é natural. Mas a Metramo nunca quis admitir e nunca demonstrou disponibilidade para admitir. Pelo contrário, prefere criar narrativas, prefere criar discursos incoerentes para dar a ideia de que eles são uma instituição, uma organização séria. E já disse, sério naquilo que eles fazem. Na feitiçaria que eles fazem, são comprometidos com aquele trabalho e juraram servir aos demônios. São sérios nesse juramento. Então, são sérios nesse juramento. Agora, não confundir secretismo com assuntos confidenciais. Existe um ditado em Sangana que diz: só o Kalaxinga em o Livalene. Chachamalice. Para dizer coisas que geralmente se ocultam e não se dizem a real fonte, o real segredo. É coisa para você ter cuidado, duvidar. Quando alguém chegar na igreja, não se oculta nada. Apresenta o problema e chamamos do aconselhamento pastoral. Senta, expõe o seu problema e nós já escutamos o problema e vamos à Bíblia buscar a resposta para a situação que a pessoa está a atravessar e explicamos de acordo com os princípios, com aquilo que a Bíblia instrui ou ensina e oramos pela pessoa e depois fazemos o acompanhamento. Até uma fase em que a pessoa vai dizer: já estou bem, aquele problema que eu vinha apresentando está ultrapassado, me sinto bem, etc, etc. Tá bom, vai a tua vida, venha para cultuar e imaginar. O pastor, quando está ali, fala abertamente o evangelho. Não oculta nada. É por isso que a pregação é até pública. Mas lá, para lá tirar, vai falar em punzo. Vão de manhã, vão nas madrugadas, vão em becos, em esquina, onde não devem ser vistos. Se é algo bom, estão a esconder o quê? Por que, teólogo? É porque Xanhama não é algo divino, não é algo bom, não é algo aceitável. Porque se fosse algo aceitável, se veria como algo normal. Da mesma forma, um evangelho, quando nós pregamos aonde? Hoje tem rapazes que até pregam nos mercados, nas nossas mães sentadas ali, estão a pregar. O evangelho é falado publicamente. O evangelho não é para ser escondido. As coisas do reino de Deus são para serem claras e compreendidas por todos. Não há segredos, secretismo, assim que é, nas coisas do reino de Deus. Porque o evangelho é uma luz que deve guiar a todos. Se é vida, japonesa, se é vida, sabe? Por que não dão esses segredos publicamente? Porque o evangelho, eu te digo abertamente, Jesus Cristo é a resposta, é a solução. Ele diz lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, vocês que estão cansados de serem manipulados, de sofrerem, de serem escravizados, eu vos aliviarei. Essa é uma boa nova. É para ser partilhado com o público, é para ser dito a todos, que é para todos terem acesso e poderem se salvar. Mas eles, o que envolve, o que está escondido, o que está debaixo dos rituais que fazem, nunca dizem a ninguém. Só vão te dizer: você vai ser rico, você vai estar bem, o teu marido vai voltar, etc. A que custo? A que preço? A que preço?
O que é que realmente está em jogo ali, está envolvido naquele ritual? Esses nunca vão te dizer. E vão manipulando e enganando as pessoas. Não, somos servos de Deus, servo de diabo a se chamar de servo de Deus. Nunca vi. Só vi em plena mesmo televisão de Moçambique, onde alguém vai assumir esse absurdo. É inconcebível. O que é que eu quero dizer com isso? Existem os curandeiros, se apresentam como rosa. O problema é que as pessoas não sabem que rosa tem espinhos e não amostram os espinhos, amostram aquela parte bonita. A pessoa só vai se picar enquanto já está lá dentro. E muitas das vezes não conhece o caminho para sair. Graças a Deus, muitos ainda são iluminados e chegam até nós, e chegam até vários homens e servos de Deus que estão comprometidos com a causa do Evangelho. Não esses fantoches de show-off, de exibicionismo, que também em algum momento praticam, com os magochas de companhia limitada praticam. Não estou a falar desse tipo, estou a falar de servos, de quem? homens de Deus. São esses aí que fazem show-off. São vários, se conhecem, vocês não acompanham as redes sociais. Você tem rede social, você não acompanha nas redes sociais. O que é que tem acontecido nas redes sociais? O que tem acontecido é aquilo que você sabe, que só quer ouvir da minha boca e parecer que não sabe, enquanto sabe. Então, as pessoas sabem. Está ali, visível. O Evangelho é algo para todos, não há segredos, não vamos te esconder nada. Mesmo para te batizar, te explicamos qual é o significado do batismo, por que você deve se batizar, qual é o resultado do batismo. Cada coisa que nós fazemos, te explicamos porque queremos com que você faça com entendimento. Obrigado, Tiago Albino Manguene. Magosha, temos aqui vários pontos levantados pelo teólogo. Por que os curandeiros, quando vão em casa de alguém, vão de madrugada e se escondem para não serem vistos? E qual é o preço? O preço da riqueza e da fama? Tendo em conta que a mesma riqueza, a fama, tem como fonte um pacto com os curandeiros. Quero primeiro dizer que responder essa parte que me toca ou que nos toca, que é por que vão de noite. Essa ideologia de entrar de noite, ele apanhou onde? No curandeiro dele? É que veio de noite em casa dele? Porque eu vou de dia. Eu não ando dos becos, eu ando de carro. Carro não entra nos becos de qualquer maneira. Uma coisa trata de dia. Eu vou de dia, vou de noite, dependendo de onde eu for. Aliás, nós, curandeiros, de uma liga organizada, de um padrão organizado, vamos dizer, agora o curandeiro que foi para a casa dele, foi de noite. Não pode generalizar tudo. Foi de noite e andou dos becos, porque é desorganizado, se calhar. Porque não podemos juntar as coisas. Aí é onde está a questão. 2, o motivo de alguns irem de noite, ou que faz com que as pessoas pensem que curandeiros andem de noite, é porque também existem pessoas como ele, que são pastores e profetas, que nos pedem para irmos proteger a casa dele de noite. E ele tem vergonha do vizinho ver. Vamos andar de onde? Vai mandar vizinhos irem fechar as portas e ficarem dentro de casa? Não. Vai pedir a nós para virmos de noite, porque se calhar de dia ele está na igreja e está esperando terminar o culto e ir em casa para ser recuperado dos poderes que ele não tem. Porque muitos pastores dizem que têm poder. Não tem poder nenhum. É apenas título ou tirar da boca de que eu tenho poder. Enquanto poder não há. Quando as coisas ficam pretas lá, chamam o curandeiro de noite. Os maiores, ou a maioria que fez com que muitos curandeiros comecem a ir de noite nas casas fazer tratamentos, são pastores. Ou são pessoas que frequentam ou que têm cargos nas igrejas. Essa é a resposta que ele deveria conhecer ou tirar para aqui, porque sabe. O curandeiro que ele viu a ir de noite é o curandeiro que foi na casa dele de noite. Essa é que é a verdade que nós temos por aí. Agora, o preço. Tudo na vida tem seu preço. Ok? Se você investe para você prosperar e você quer, queres morrer rico, queres viver uma vida de muita paz, tranquilidade, você há de viver. O seu preço será perseguição. As pessoas vão te perseguir.
Porque todo aquele que tem dinheiro e fama vai sofrer perseguições. Eu acabei de abordar isso atrás. Se você é uma pessoa de sucesso, você é centro das atenções a nível de inveja, etc, etc. Portanto, o preço é esse. Agora, pode-se inventar um preço de que há de ir queimar no céu. Meus irmãos, não há uma outra vida que poderá ser queimada no céu, na minha maneira de pensar. Porque se eu morrer, o meu corpo se fica na Janguena ou fica em qualquer outro cemitério, este ar que eu respiro, não queima. As pessoas estão a ser amedrontadas por ser este ar. Acende lá lume. A própria Bíblia já nos diz que a terra, o mundo é controlado por ar, ok? Fogo e água, ok? Este ar não queima com fogo. A própria água não queima com fogo, ok? O próprio ar não apaga o fogo de qualquer maneira. Tem que ser um fogo pequeno para você soprar com a sua boca. Portanto, não sejam atrapalhados, deixarem de procurar investir nas vossas vidas para aquilo que vocês querem, porque tem medo de queimar. Inferno é aqui. A desgraça que você está a viver, o passar mal, o dormir sem comer alguma coisa, não conseguir colocar seus filhos na escola, este é que é o inferno que está a viver. O paraíso que você poderá viver é este que nós estamos a viver aqui. Sentar num bom sofá, cruzar o pé, vestir uma boa roupa, ter uma boa casa, ter os filhos a estudar, a vida aplaudida pelas pessoas. Este é que é o paraíso. Qual é outro paraíso? Esse paraíso quem vai viver é meu ar. Este meu ar vai viver no paraíso e eu vou sentir o quê? Se o meu corpo já estará ali todo derretido, só irão ficar ossos, não se junta mais. O ar não sente dor, não sejam enganados. E esses estão conscientes que o ar não sente dor, sabem disso. Mas querem atrapalhar as pessoas para as pessoas deixarem de desarrascar, para andarem a vida deles. Por quê? Há muitos ataques, se formos a perceber, hoje em dia, a tentativa dos homens intitulados homens de Deus é de cegar a mente das pessoas para que não possam apostar naquilo que é a nossa base de sobrevivência em África. Os nossos pais criaram grandes machambas, grandes gados bovinos com base a suporte da tradição antes da chegada da Bíblia nos nossos continentes. O que está acontecendo, a tentativa dos pastores, profetas, etc., é de colonizar-nos de novo. Nós estamos a ser colonizados de novo com os portugueses ou europeus, etc., etc., aqui na nossa terra. E graças a Deus, porque Deus é todo poderoso, nós já sabemos. As pessoas estão a despertar. Tu aceitares Deus não significa ignorar as suas raízes. Você tem as suas raízes, abrace com duas mãos as suas raízes. Por isso que muitos pastores daqui são mais fracos que pastores de outros países, como Nigéria, como Etiópia, como Ghana, como aonde. São fracos e vão lá para procurar suporte. Por quê? Porque aqueles estão conectados aos seus ancestrais. Aqueles não atacam a pessoas que cultuam tradição, vão atrás para pedir acompanhamento, pedir suporte. Por isso que esses dois são fraquitos, frangos que não sabem nada de espiritualidade, só tem palavra para convencer as pessoas. E moçambicano está de olho aberto e já sabe que isso tudo é fome que faz as pessoas falarem dessa maneira. É fome que faz com que o pastor vai sentar no altar, mesmo que não tenha curandeiro lá dentro, tem que falar alguma coisa relacionada ao curandeiro. Mas o curandeiro na palhota nunca disse para alguém não ir para a igreja. Magos, para fecharmos Exato. o nosso programa, existem ricos que fizeram pactos e existem famosos aqui no nosso país que fizeram pactos? São muitos. São muitos. Dentre eles, pastores, profetas, artistas, líderes governamentais, grandes empresários. O mundo é controlado pela tradição. Só os ignorantes como este camarada aqui é que se fazem ou querem enganar as pessoas para não perceber as coisas como funcionam. O mundo é controlado pela tradição. O tchaliu é cantumbunuco. Você nasceu dentro da tradição. Se você conseguir nascer sem bico, algum dia, aí sim você estará fora da tradição. Mas se você tiver um bico que vai ser enterrado em segredo na sua família, você vai crescer e não te dizer onde foi enterrado o teu umbigo, então você é real African. Se você é real African, aí tem segredo em tudo. Não podemos tapar o sol com a peneira. Eu vos 30 peço segundos, beijo. para que vocês não se deixem se levar. E abraço. Eu peço para que vocês não se deixem levar com as mesmas frases escritas para te ludibriar, para fazer com que você deixe de abraçar aquilo que é a sua origem tradicional. Não seja dessa maneira. Ainda irão aparecer mais homens para denigrir,
quero dizer a todos aqui, nossos camaradas da Metramo, muita força, viva Metramo, muita determinação, porque nós é que estamos no comando. Sem médicos tradicionais não existe Moçambique, não existe África. Então vamos continuar firmes. Quero convidar a todos para me seguirem nas minhas redes sociais, para o Facebook, Profeta Magosha Curandeiro. Só 30 segundos. Okay. Há um comentário que está a chegar aqui do Profeta Issa Magubapikir. Okay. Diz o seguinte: este mafioso está a engordar porque os pastores que ele encontrou não são esses que foram chamados ou corromperam o chamado deles. Um dia ele vai encontrar o que é dele. Peço para perguntar se ele tem planos de visitar Zambésia. Eu tenho um plano de desafio ao vivo com ele aqui em Quilimane. Com todo o respeito, espero resposta dele. Profeta isso. Que tipo de desafio ele quer? Pergunta a ele. Diz para ele escrever agora que tipo de desafio quer. Porque homem de Deus não faz desafios. Isso não é profeta isso. Estás a falar com um feiticeiro qualquer. Que tipo de desafio quer? Primeiro, não tem nada isso. Só pela maneira, comportamento dele só. Está a ver uma pessoa que usa uma frase insultuosa para uma outra pessoa? Não tem Deus. Todo homem de Deus devia ser cada vez mais humilde. Devia procurar perceber o campo de explanação de cada um. Para que possa ser indivíduo. 30 segundos. Portanto, dizia eu, sigam-me nas minhas redes sociais. Eu sou o vosso Rei Magosha. No meu Facebook, vem aí Profeta Magosha Curandeiro. Sigam-me no Facebook, Profeta Magosha Curandeiro. Ou no Instagram, @MagoshaOficial. Ou entre em contato pelo 8476855552. 8476855552. Eu sou o vosso Rei Magosha, o embondeiro que não se move com águas pequenas, o padrinho de cobradores, motorista de chapa, Rociantumbunuco. Nunca desvie-se daquilo que te faz bem, daquilo que é da tua origem, daquilo que você nasceu e encontrou a ser cultuado. Esteja firme, mas respeite que existe Todo-Poderoso. Muito obrigado. Obrigado, curandeiro Magosha. Tio Albino Manguene, pactos para ficar rico e famoso. Últimas considerações. Olhando também alguns pontos levantados pelo curandeiro Magosha de uma forma bem resumida, sem esquecer que mencionou que é o Deus da tradição. Perfeito. Primeiro dizer que Magosha confunde muito atendimento e tratamento. Uma coisa é atendimento quando você vai lá de tarde, durante o dia, para ir se consultar, fazer o atendimento com o curandeiro. Outra coisa é o tratamento. E tratamento, esses aqui vão nas noites e vão nas madrugadas para fazerem tratamentos esse aqui. Se ele faz de dia é porque é fraco. Mas aqueles que sabem a essência do curandeirismo fazem isso que eu estou a dizer e muitos que estão a assistir agora sabem. 2. Não é o beneficiado que guia o curandeiro, que vai dizer, venha de noite. Ou, se quem conhece a solução é ele. Quem conhece como deve ser a solução é ele. Como um cego vai guiar, que foi atrás de solução, vai orientar como deve fazer aquilo que o especialista é ele. Não é tontura, não é loucura isso. E esse curandeiro aceitar e ser guiado, orientado por alguém que não conhece nada, foi para ser ajudado, ainda quer determinar e impor regras. Ou ele não entende nada daquilo que está a fazer. Só está para enganar as pessoas. Não entende nada daquilo que está a fazer. Outro aspecto. Quando nós falamos de salvação, é uma questão da alma. A alma, o ser humano não é apenas corpo. O ser humano é corpo, alma, espírito. A salvação do ser humano precisa de ser salvo. Quando nós pregamos o Evangelho, é pela preocupação com o destino final da alma do ser humano. A alma é responsável pela
pelos desejos, pelos sentimentos, pelos sentidos, pelas vontades. Se ele está feliz é por causa da alma, se ele está triste é por causa da alma. Então existe a alma no ser humano que precisa de ser salvo, crendo e recebendo o Evangelho de Cristo. Outro ponto, aqui na terra não é inferno, nem é paraíso, não se engana. Aqui na Terra, aqui na Terra é um planeta. A Terra é um planeta. Não trata-se de inferno, não trata-se de paraíso. É um planeta onde estão os viventes. E esses viventes são sujeitos a viverem coisas boas, a viverem coisas más. Não é por viverem coisas boas que vão dizer que estão no céu, ou viverem coisas más. Aquilo que quando Deus disse a Jó, acaso eu vou escolher uma pessoa específica e dizer que esta aqui é só para ser atacado de mal? Deus disse, não, eu não sou assim. Quer coisas boas, quer coisas más, são sujeitos a atingir a vida humana. Cabe ao ser humano buscar em Deus as armas, as forças para lutar contra o mal. Para terminar, o Evangelho não escraviza. O Evangelho é liberdade. O Evangelho que ele diz que escraviza não é um Evangelho genuíno. Cristo não chamou ninguém para a escravidão. É por isso a Bíblia diz, quem crer será salvo. Salvação é liberdade. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É liberdade. Em Gálatas, Paulo ele diz, permanecer livres na liberdade com que Cristo vos libertou. O Evangelho é liberdade. O Evangelho que prende, que escraviza, não é o Evangelho verdadeiro. Não é o Evangelho genuíno. O Evangelho genuíno é um Evangelho que liberta as pessoas de práticas contrárias à fé e de práticas contrárias ao bom relacionamento que eles devem se estabelecer com o seu Deus e o seu Criador. A todos quantos estão a ser vítimas de pactos, ainda há solução. E a solução é Cristo. Lá em Lucas capítulo 15, a Bíblia diz que depois daquele filho pródigo ter tomado a herança, ir gastar e esbanjar, depois de ver o sofrimento se alimentar da comida de porcos, a consciência voltou e disse, tenho que voltar para a casa do meu pai. Então preciso de buscar ajuda, a força em Deus para serem quebrados esses pactos, porque em Deus há força e há poder para quebrarem esses pactos todos. E que Deus abençoe Moçambique. Obrigado, teólogo Albino Mangueno. Obrigado, curandeiro Magosha. A todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Não perder logo a seguir o programa Show de Fred com PCA. Fred Josias, dizer que ainda este mês nós vamos trazer a nova temporada do programa Diálogo na TTV. Iremos estrear um novo cenário ainda neste mês. Vamos trazer novas rubricas aqui na TTV. Vamos trazer muitas novidades. A não perder logo a seguir, Show de Fred com PCA, Fred Josias, e eu voltarei na segunda-feira às 14h30 com mais um diálogo aqui na TTV. Que Deus abençoe rica e poderosamente as vossas vidas. Bom final de semana. Deus abençoe.